Bem, gente, e para terminar a nossa semana, essa é a aula número 2 do nono ano B, segundo bimestre, tá? Aula número 2. Vocês vão ver que ele vai falar sobre crase. E aqui eu vou dar algumas regrinhas sobre crase. Primeira coisa é que crase não é acento, tá? Crase é um acento grave. O nome deste sinal é acento grave, não é um acento. O nome dele é acento grave, tá? Crase em grego significa fusão ou união. Nesse caso é a fusão de duas vogais. Preposição a mais o artigo a, de modo geral, tá? Pode ser o a de alguns pronomes que eu vou mostrar ao passar do tempo aqui. A regra geral é quando o termo que rege a preposição a, ou seja, a junção do a com a palavra feminina que aceita o artigo a. Então, gostaria de ir a. Esse primeiro a aqui é uma preposição. A praia é um artigo. Ou seja, esse a aqui é um artigo. Quando junta o a preposição mais o a artigo, fica o a acraseado, tá? Essa é a regra geral. Pode ser também a preposição a mais o a de aquele, mais o a de aquela, mais o a de aquilo. Veja, domingo iremos àquele teatro recém-inaugurado. Aquele está com crase porque é a junção do a, preposição, mais o a do pronome demonstrativo aquele. Pode ser também a preposição a mais o a de a qual e as quais. Juntou esse a com esse a aqui, fica o a craseado, certo? Pode ser também na indicação de horas, se forem horas determinadas. Então, sempre na indicação de horas, você vai usar a crase. Pode ser também em locuções adverbiais femininas, tá? Então, você tem aqui, saímos à noite, sentiu-se à vontade, respondeu às pressas. Observe que todos estão com crase, porque são locuções adverbiais femininas, tá? Pode ser também locuções prepositivas, ou seja, que funcionam como preposição, mas femininas, tá? À beira de, à custa de. Sempre que a expressão à moda de estiver subtendida, ocorre crase. Bife à parmegiana, ou seja, a moda parmegiana, o modo de fazer parmegiana, tá? E em locuções conjuntivas, se for femininas, à medida que, a proporção que, observe que está com crase aqui, porque são locuções conjuntivas femininas, tá? A distância. A distância tem um problema. Ocorre crase quando a distância estiver especificada. Quando especificar a distância, aí você coloca a crase. Mas quando não especificar, aí você não coloca a crase. Veja um exemplo. Achava-se a distância de 100 metros. Como especificou a distância, aí você coloca a crase. Mas se diz, o trem passava a pouca distância da casa. Não especificou, está indeterminado. Por isso que não está com crase. Tá? É necessário vê-los à distância. Se não tem dizendo que distância é, então não coloca crase. Tá? A palavra casa tem um probleminha também. Ocorre crase antes de palavra casa quando estiver adjetivada. Ou seja, quando tiver com um adjetivo, quando tiver com a locução adjetiva, quando tiver especificada de quem é a casa, aí você coloca a crase. Então, voltou a casa paterna. Paterna é um adjetivo. Está caracterizando a casa. Se está caracterizando a casa, você coloca a crase.
tá? Dirigi-me à casa de Pedro. De Pedro é uma locução adjetiva que está caracterizando casa. Se está caracterizando casa, você usa a crase, tá? O mesmo acontece com a palavra terra. Se especificar a terra, se der uma característica à terra, você coloca a crase. Se não der, você não coloca a crase. Certo? Uma dica prática. Diante do nome de lugares, pense assim. Quando eu vou e volto de, crase para quê? Quando eu vou e volto de, crase para quê? Quando eu vou e volto da, crase haverá. É um poemazinho que o pessoal faz aí, uma brincadeirinha que o pessoal faz. Então diz, vou a Brasília, volto de Brasília. De é uma preposição sozinha. Por isso que o a é uma preposição sozinha também. Não tem crase. Mas você fala, vou à África, você colocou crase aqui, porque você diz, volto da África. E o da é a junção da preposição de mais o artigo a. Se na volta tem preposição mais artigo, na ida tem preposição mais artigo. Se na volta não tem preposição e artigo, só tem a preposição, na volta também, na ida também só tem preposição, tá? Casos que não ocorre crase, então ele vai dizer, antes de palavras masculinas, não ocorre crase, não ocorre crase. Antes de verbos no infinitivo, não ocorre crase, tá? Antes de substantivos no plural, estando o a no singular. Se o a está no singular, não ocorre crase, tá? Antes de pronomes pessoais, não tem crase. Dirigiu a palavra a ela. Esse a ela aqui é só uma preposição, tá? Antes de pronomes demonstrativos, também não tem crase. Antes de pronomes indefinidos, nono ano já sabe o que é pronome indefinido, não usa crase. Antes de pronome de tratamento ou de pronomes interrogativos, não usa crase. Antes de artigo indefinido, não usa crase. Porque o artigo indefinido ele não consegue se juntar com a preposição. Só se for o artigo definido a ou as, tá? Antes de pronomes relativos, também não se usa crase, tá bom? Quando já houver outra preposição, também não tem crase. Então, viajou para a Itália. Esse para já é uma preposição e esse a já é um artigo. Então, você não precisa usar crase, tá? Diante dos substantivos femininos usados em sentido geral, você não usa crase, tá? Ou então indeterminada. Diante de nomes de parentescos precedidos de pronomes possessivos. Então, mãe, minha mãe, você não usa crase, sua mãe. Por quê? É nome de parentescos e tem pronomes possessivos. Tá? Diante de numerais cardinais. O nono já sabe o que é numeral cardinal. Então, se tem um numeral cardinal aqui, não usa crase. Tá? Casos facultativos são os casos opcionais. Então, antes de nomes impróprios, de nomes próprios femininos, você escolhe. Se você vai usar a crase, não. É facultativo. Antes de pronomes possessivos femininos, tua, sua ou minha, você também escolhe se você vai usar a crase, ou se você não vai usar a crase, ou se você vai usar. Tá? Vamos começar aqui, certo ou errado? Você vai observar se o acento grave está com crase ou não e se está correto ou não, tá? Então, certo ou errado, educação à distância. Observe que esse A aqui está com crase. Tá certo ou errado? Tá errado, porque no caso de indeterminação, a palavra distância não haverá crase. Tá, gente? Espero ter ajudado vocês. Em breve a gente se encontra.